Pronto para mais um cafezinho? Vamos lá? Bom, hoje eu vi uma notícia aqui, uma notícia da Forbes, chamado Chrono Working. Entenda a nova tendência de trabalhar de acordo com o relógio biológico. E é muito engraçado, assim, porque essa mídia, principalmente essa mídia corporativa, essa mídia das grandes empresas, que na verdade, assim, são as vozes do dito mercado, né? Elas tendem a botar o que existiu na Revolução Industrial como normal, né? Normal da vida humana. Mas aí, isso me deu um lapso, assim, de uma leitura que eu fiz há muito tempo atrás, de um livro chamado Techniques and Civilization, do Lewis Mumford. E esse livro tem um capítulo especificamente, não sei se é um capítulo ou uma seção, especificamente sobre o relógio. E assim, a gente na Idade Moderna, ou na contemporaneidade, a gente costuma o quê? Trabalhar no horário comercial, né? Dito horário comercial, que é das 8 às 5 da tarde. E isso é normal. Então o que a gente faz? A gente dorme 8 horas por dia, a gente acorda, leva filhos na escola, faz alguma outra coisa ali antes das 8 da manhã. Às 8 da manhã entra no trabalho, das 8 até às 5 da tarde está no trabalho, depois faz alguma outra coisa. O que é engraçado é que, assim, se você tem filho, se você tem filhos, né, tipo, essa vida é anti-pai, né, porque, anti-pai e mãe, né, assim, porque o dinheiro de um não dá para sustentar os dois, né, tipo, a escola é meio período. Ou seja, onde a criança fica no outro período, né, por isso que quem é esposa tem condição de trabalhar, de ganhar mais, põe filho integral, né, e quem não tem que se virar com esposa em casa e filho e não é uma vida fácil. Mas voltando aqui assim, as pessoas acham que isso é uma normalidade, mas você já parou para pensar como é que surgiu essa história de você trabalhar 8 horas por dia? Vamos lá, vamos entrar nessa história aí. O livro do Lewis Mumford, ele conta uma história que até mais ou menos assim, tipo 1400 e bolinha, ou 1300 e bolinha, alguma coisa assim, não sei. O que acontecia é que assim, o horário de trabalho era totalmente do seu corpo biológico. Então, por exemplo, uma vez eu vi um achado que o cara estava olhando lá os escritos de Newton e falava assim, depois do meu segundo período de sono, depois do meu terceiro período de sono, e o cara não entendia isso, né? Aí o cara foi pesquisar e descobriu que, assim, na época que o Newton estava desenvolvendo a teoria dele, as pessoas elas faziam vários períodos de sono. E esse é a nossa rotina biológica de sono. Então, assim, às vezes você se sente cansado porque talvez o seu corpo te peça 2, 3 períodos de sono. Não 2, 3 períodos de 8 horas, mas assim, você vai tirar um sono pós-almoço, o que é comum na Espanha, por exemplo. Na Espanha, a siesta é comum. Então, quando eu fazia espanhol, uma pessoa falava assim que alguns países de língua hispânica é comum tudo fechar a 1 da tarde, ficar até as 3, 4 e tipo, abrir às 5 e as pessoas trabalham até as 9. É comum. E na nossa vida fabril, né, uma vida que vem mais da Revolução Industrial do que de outras coisas, a gente trabalha 8 horas. E aí, assim, até a Idade Média, isso era comum, né? Você trabalhava quando você queria. Tipo, aliás, as instituições trabalhistas, digamos assim, entre muitas aspas, né? Na Idade Média eram muito mais fortes. A corporação de ofício era uma coisa muito forte, era como se fosse um sindicato com máfia. É uma coisa bizarra. E aí você trabalhava por quantos períodos queria. E aí os monges beneditinos instituíram um momento que tinha que se fazer 7 orações durante o dia. E elas tinham que ser espaçadas. E o que aconteceu com isso? Aconteceu que eles tiveram que inventar um método de cronometrar essas orações. E inventaram um relógio à base de água, né? É tipo como se fosse um relógio à base de areia, mas um relógio à base de água. E com esse relógio, eles podiam espaçar essas orações, ter trabalhos de trabalhos pequenos, né? Então, tipo, tinha a primeira oração, aí depois iam trabalhar, segunda oração, iam comer, terceira oração. E, o que aconteceu com isso? Isso foi a primeira vez que inventaram na história ocidental, vou dizer assim, uma rotina de trabalho. Até esse momento, vou até citar as palavras dele que eu marquei, né? O tempo era uma consequência de experiências. Depois desse momento, o tempo passa a ser medido através de horas, é uma coleção de horas. Então, uma hora eu vou fazer tal coisa, na outra hora, não sei se hora vem de oração, né? Tipo, hour. Até porque assim, a gente. Para prayer não tem nada a ver com hora. Mas tem que. Você vai que provavelmente esses monges falavam latins, né? Eu não sei. Aí eu não sei a origem da palavra, né?
a hora com oração. E a gente passou a medir o tempo e a criar ferramentas de salvar o tempo, ou seja, de economizar o tempo. Time saving, eu anotei, né? Time saving é economia de tempo. E é muito interessante que, assim, isso é colocado como normalidade, mas muitas vezes o nosso corpo não pede isso, né? E quem trabalha remoto acaba tendo possibilidade de mudar isso um pouco, de se libertar dessa escravidão do relógio. Eu falo falar escravidão mesmo, porque assim, eu particularmente, eu não consigo me adaptar às 8 horas de sono. Eu durmo 8 horas normalmente, mas assim, eu fico muito cansado mesmo. Assim, tipo, a minha esposa dorme às 8 horas normalzinha, né? Ela dorme bem cedo, acorda bem cedo. Eu não, eu vou dormir muito tarde, dá sonos absurdos durante o dia e sou muito produtivo à noite. Então, isso aqui eu tô gravando de manhã, mas eu tenho que me adaptar a essa rotina, né? Tanto que na época da faculdade eu perdia muita aula mesmo, porque eu não conseguia acordar. Era uma coisa, assim, sair da opressão da casa, opressão assim, saiu da casa dos pais, né, vai morar sozinho, e é a primeira vez que, pô, posso controlar meu tempo e eu passava horas a fio acordado à noite, de dia eu ia dormir, né? Em alguns períodos diversos, né? Principalmente pós-almoço. Então, assim, e aí voltando para essas revistas, né? Elas ficam falando, polywork, né? Que é tipo, você vai ter vários empregos, ou você vai ter chrono work, como é que eles botaram aqui? Deixa eu ver. Chrono working, né? Que parece networking o nome. Chrono work, você vai trabalhar de acordo com o relógio biológico. Tudo isso não é invenção, isso existia até a invenção da fábrica. E aí eu volto no livro do Lewis, né, que o livro do Lewis fala assim, de como as invenções, né, mudaram a nossa vida, né, de como a Revolução Industrial acabou impondo um jeito para a gente de viver, né? Tipo, o nosso estilo de vida. Se a gente parar para pensar, a gente faz a nossa vida de acordo com a hora da fábrica. E aí, eu acho que eu li isso no livro, eu não sei se foi no livro do Jack Zelu, que assim, por que a gente trabalha 8, dorme 8, tem 8 livre, né? Primeiro que isso foi um acordo da Convenção de Washington, acho que de 1850, alguma coisa assim, que falou que a vida do homem tem que ser dividida entre descanso, vida familiar e trabalho, né? Então, assim, dividiram em três, tipo, basicamente. Então, são um terço do dia para descanso, um terço do dia para vida familiar, um terço do dia para trabalho. Aí já está definindo as 8 horas de sono. Observa assim, as 8 horas de sono não é uma definição biológica, é uma definição social, né? E aí, por que a gente trabalha todo mundo no mesmo horário? Porque a fábrica, para a fábrica funcionar, precisa de muitas pessoas. E todas elas precisam trabalhar em conjunto. O que já não faz mais sentido hoje, né? Por exemplo, eu trabalho teoricamente numa fábrica que tem 24 por 7, né? Porque assim, toda hora tem alguém trabalhando na minha empresa, assim, e a gente vai sempre passando o bastão um pro outro, né? Porque você tem Kuala Lumpur, você tem Dublin, você tem eu aqui, e aí quando eu saio, tem um período ali que fica sem ninguém, que na verdade eu fico de sobreaviso, se alguma coisa der muito errado, ou tem alguém de plantão. Então, a gente fica nesse 24 por 7 porque tem essa possibilidade de trabalhar em vários locais, mas muitas vezes o trabalho pode ser feito assincronamente, né? E algumas empresas ainda não perceberam isso, ou quem está lá em cima ainda não percebeu isso, né? Eu digo assim que vai por causa do micromanagement. Micromanagement, que você não sabe o que é micromanagement. Talvez, assim, é uma má prática de gerenciamento, assim. No MBA, eu lembro que assim, eu li sobre isso aí e eu já sofri micromanagement. Eu uso até o termo sofri. O que é o micromanagement? É quando o seu gerente não confia em você, não confia na qualidade do seu trabalho. Aí o que ele faz? Ele tenta microgerenciar suas atividades. Então ele vai quebrar a sua atividade, ele vai perguntar o que você está fazendo, ele vai perguntar se você já terminou, ele vai perguntar onde você. Ele não confia no seu trabalho. Para isso, mas qual que é o grande problema disso? É porque assim, o seu modo de pensar é diferente do dele. Se o seu modo de pensar é diferente do dele, você vai fazer de uma forma diferente, assim, tipo, eu funciono muito com abstração, né? Então eu entro num regime que eu vou entender o problema, eu vou ficar fuçando ali, vou ficar entendendo as soluções, vou fazer uma POC ou outra, vai ter nada
objetivo ali. Eu não vou ter resultado nenhum no primeiro, sei lá, 5 horas que eu tô naquele problema sério. Aí depois eu vou para abstração, eu vou rolar o Twitter, eu vou ver vídeo do YouTube, eu vou ler alguma coisa, eu fico umas 2 horas ali sem fazer nada. E aí quando eu volto pro problema, eu já tenho uma outra visão, né? Uma outra visão de que, eu testei várias coisas, eu achei uma solução diferente, vou fazer um outro teste. Às vezes eu volto para a fase de abstração de novo, assim, abstração assim, eu estou abstraindo, eu estou saindo do problema e vai pensar em outras coisas, ou vai tentar outras soluções, ou vai ler algumas coisas, né? E aí no final que eu chego a uma conclusão, aí eu traço uma estratégia e falo assim, a estratégia vai ser essa, que é eu vou fazer uma epoca definitiva, da epoca definitiva eu faço o meu trabalho, né? Então, assim, por que o micromanage é ruim? Porque você acaba tirando a liberdade do outro de trabalhar do método, do pensamento dele. Porque hoje o nosso trabalho é puramente intelectual, né? Eu não estou mais ali fazendo uma cadeira, como era na Idade Média. Na Idade Média, assim, qual era o trabalho que você tinha? O trabalho artesanal. E aí você tinha lá o artesão fazendo uma cadeira, fazendo uma mesa, fazendo uma roupa. É todo diferente, é bem diferente do artesão de software, que é o nosso caso, que assim, eu estou escrevendo software, é como se eu estivesse falando do poeta. Tipo, o feitio do artesão de software, ele tá procurando abstrações, ele está procurando lidar com palavras. Então, assim, a atividade de software é muito diferente de uma atividade de um artesão, de um carpinteiro. Carpinteiro não, ele vai ter que cortar a lenha, ele vai ter que moldar não sei o que, ele tem os moldes, ou a costureira, né? Minha avó era costureira, minha mãe costurava também, mas minha mãe era médica, então eu sei muito do ofício de costura, né? A costura, ela tem os moldes, você vai ter que tirar os moldes, vai ter que tirar as medidas, vai tirar os moldes, vai costurar, tem uma ordem para costurar. Então é isso, pessoal. Esse meu cafezinho ficou bem abstraído, dei muita volta, mas espero que você tenha curtido.